muito bom estar com vocês mais essa vez. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre Netzer, Netzarim. É muito comum no Brasil a pessoas religiosas que diz ser descendente de Israel se taxar como Netzer ou Netzarim. Mas as pessoas dizem, eu conheço fulano que é Netzer, Netzarim. Eu conheço um grupo que é Netzarim. Eu conheço fulano que é Netzer. Porque Netzarim é plural de Netzer. Mas na realidade, eu vou mostrar os requisitos de um verdadeiro Netzer. Não é só ser descendente de Israel. Mas o primeiro ponto, o Netzer, ele não é messiânico e também não é cristão. O Netzer, ele não é ortodoxo e nem é judeu tradicional. O Netzer, ele confia totalmente na Torá e não acredita na graça como messiânico e como cristão. O judeu cristão e o judeu messiânico acredita na graça. Mas o Netzer não acredita na graça. Fica muito claro isso. E eu vou ler um texto aqui. Netzer, quando ele faz techuvá, Netzer vai morar junto em comum. Netzer afasta das nações. Netzer afasta dos parentes que não querem viver o que está escrito. Ele tem a comunhão com os parentes, pode ir até na casa dele, mas aí acabou o churrasquinho, acabou as festas juntos. E depende do parente, né? Porque muitas vezes o parente concorda em você ser um Netzer. Aceita e respeita você ser um Netzer. Aí você pode estar com ele, viver com ele, viver assim, ter uma vida, porque você vai morar separado, em comum, aí você não vai morar com ele. Mas eu falo, viver com ele é conviver no dia a dia, encontra com ele, você passa na casa dele, e aí é isso aí. Mas na hora de você ter você tá lá morando junto, numa comunidade, numa mochada. Então, o verdadeiro Netzer mora na mochada. Acredita totalmente na Torá e não acredita na graça. Esse é o verdadeiro Netzer. Vamos ler aqui em Macheshilchim para mostrar um dos pontos do Netzer. Se o Netzer ele não está vivendo desse jeito, então ele não é Netzer porque ele não cumpre todas as escrituras. Então, Macheshilchim, capítulo 2. Aí vamos ler uns 3 a 4 versos de Macheshilchim para poder chegar a essa conclusão maravilhosa, né? Porque aí você vai se identificar. Você sabe o que você é ou o que você pensa ser. Vamos ver aqui. Macheshilchim, capítulo 2, é o primeiro verso que nós vamos ler, e o verso 44, para mostrar o primeiro requisito. A primeira forma de um Netzer. Se não estiver nessas condições, aí vocês podem dizer, este realmente não é Netzer. Então, o Netzer, capítulo 2, 42, e eles continuaram firmemente na Torá, na Havurá dos Shirihim, nos ensinamentos do Shirihim, no partir do pão e nas tefilot. Aí, o 44, todos os que creram eram echad, era junto, era um. E todos os
e todas as coisas eram Yahad. Então todas as coisas eram juntas, eles não tinham nada separado, era junto. Então, não adianta você dizer que é o Netzer. E eu também estou aproveitando essa oportunidade para dizer isso, para quando você estiver aqui conosco, você saber como o Netzer vive. E se você não estiver no padrão de um Netzer, então aí você pode vir nos visitar, respeitando, né? E estando conosco um dia, 2 dias, uma semana, um mês. Mas na realidade, mas morar para sempre, não. Por quê? Porque para morar para sempre você tem que dividir tudo. Todos os que creram eram um, e todas as coisas lhe eram juntas. Então, se tinha fazenda, era junto, se tinha gado, era junto, se tinha dinheiro, era junto. E tinha o Shilhim que tomava conta de tudo, que nós vamos ler da agora a pouco. E ele tomava conta e ele dividia conforme a necessidade. Aí, e vendia suas possessões e bens e dividia entre todos os homens, na Moshave, entre todos os Netzer, e dividia-no entre todos os homens, e conforme cada um tinha necessidade. Eu preciso de uma túnica, aí você me dá a túnica. Eu preciso do turbante, eu tenho um turbante. Eu preciso de leite, aí você compra uma vaca para todo mundo, né? Ou compra uma caixa de leite para dividir para todo mundo. Mas seria bom uma vaca, tira o leite para todo mundo. Aí vem aqui E eles continuavam continuamente, diária, todo dia. Então não era só no Shabat, igual eu vi por aí, uma mesa bonita esses dias, e falar eles estão no partir do pão. Isso não é partir do pão. Partir do pão é diariamente, não é uma vez por semana. Veja aqui, ó. E eles continuavam diariamente como um, na bequidade, junto, na reunião, na celebração. Partia o pão de família em família. Então ali estavam todas as famílias que acreditaram. Então eles partiam o pão junto, família em família. E comia suas refeições com alegria e coração puro. Então, ele estava todos juntos comendo as refeições. E ele dividia tudo, e tinha alguém que tomava conta, e dava conforme a necessidade. Eu preciso disso? Dava. Preciso daquilo, ele recebia. Aqui no 4, diz assim, ó, o 4, versículo 33. E grande poder o Shilhim dava testemunho da ressurreição do Salvador Yahushua. E grande favor se derramava sobre todos eles. Nem carente algum havia entre eles, porque eles estavam vivendo em comum. O Netzer vive junto em comum, os Netzarim vivem junto em comum. E aí nós vemos assim, ó, nem carente algum tinha entre eles, mas todos quantos foram proprietários da terra ou casa vendiam-nas, e trazia a importância dessas coisas que eram vendidas. Então vendia e trazia importância. Você tem o dinheiro, você traz a importância. E aí o Shilhim, o cabeça, ele vai dividir conforme há necessidade, conforme precisa. Com cada um. Aí fala do Yosef aqui, que ele acreditou. Yosef, que pelo Shilhim tiveram o sobrenome de Barnabá, que ao ser interpretado é o filho do encorajamento. Era um leuíta da terra de Chipre. Tendo um campo, o vendeu e trouxe o dinheiro e colocou à disposição de Shilhim. Por que colocava à disposição de Shilhim? Ele colocava à disposição de Shilhim porque o Shilhim ia dividir conforme a necessidade. Então ele trouxe e ficou aí, ficou junto. E aí conforme a necessidade, ele era suprido. Mas aí nós vemos que no 5, alguém que não levou. Então esse alguém que não levou, se você não tem, você não traz. Mas se você tem, você traz e deposita aos pés de Shilhim, como Yosef. Yosef colocou aos pés de Shilhim e o Shilhim dividiu. Aqui as pessoas chegaram e colocaram aos pés de Shilhim, aí construiu casa.
agora tem casa, banheiros de purificação, comprou as coisas que precisava, então dividiu com todos. Aí nós vemos aqui, ó. Mas um certo homem chamado Hananiah com Sapira, sua esposa, vendeu um campo, reteve a parte do valor, e sua esposa também sabia acerca disso. E ele trouxe certa parte e lançou ao pé de Shilhim. Se você vem passear, você não precisa trazer, a não ser o gasto seu do dia a dia. Mas se você vem para ficar, você tem que depositar tudo que você tem e você recebe conforme a necessidade. Porque está escrito aqui, senão você não é o necessário, senão você não está vivendo a escritura. E se não for desse jeito, você não está vivendo. Olha lá. E ele diz aqui, ó. E ao Sefe, que pelo Seriguim tiveram o sobrenome Barnavá, que interpretado era o filho do encorajamento, um leuíta da terra de Chipre, tendo um campo, vendeu e trouxe o dinheiro e colocou à disposição de Shilhim. Então coloca à disposição de Shilhim, e o Shilhim ele divide conforme a necessidade. Nós precisamos de leite e uma vaca. Nós precisamos de alface, repolho, couve. Aí, uma estufa. E aí vai ser dividido no almoço a alimentação daquilo que foi colocado. Coloca uma estufa, recebe em troca tomate, alface, e repolho, pepino, pimentão. É isso aí. Então nós vemos que era desse jeito. Então ele chegou, Hananiah, ele tinha vendido o campo. E ele colocou a metade só. E aí mentiu. Ele reteve parte do valor da sua, e a sua esposa sabia disso, e ele trouxe certa parte e lançou aos pés do Senhor. Mas Kefa disse a Hananiah: por que Satã encheu teu coração para que mentisse da rua? E reteve parte do valor do campo? Não era tanto. Se ele falasse, não vou dar agora, eu vou dar um tempo, né? Eu não vou vender agora, eu vou dar um tempo para conhecer melhor, era outra coisa. Mas não, ele vendeu e mentiu. E aí se a pessoa vem para cá, como eu estou dizendo, ele tem que vir sabendo que nós vamos juntar tudo, nosso dinheiro, e dividir entre todos. Então não vai ter como você querer comprar. Você falar, eu quero tocar um instrumento. É claro que vai comprar um aparelho, um instrumento para você. É uma necessidade. E você tem o dom. Agora, se você não tem o dom de tocar instrumento, você entra na escola primeiro para não gastar o dinheiro em vão. Para ver se você aprende. Se aprendeu, aí você vai ter um instrumento. Conforme a necessidade. Se você aprende, você tem um instrumento. Se você não aprende, não tem um instrumento. Então, primeiro você vai passar um mês na escola e ver seu procedimento, se você é bom de música, tem ouvido, para não gastar dinheiro à toa. Então é isso aí, pessoal. Era o que eu tinha para falar com vocês. Shalom, shalom.